Leitura do livro Sem Filtro, da Sarah Freier, página 92. No domingo, Michael Schroepfer, diretor de engenharia do Facebook, estava na cozinha de Zuckerberg com Zolfano, enquanto Systrom andava pelo quintal ao telefone com seu conselho diretivo. Em geral, o Facebook adquiria uma empresa, eles encontravam maneiras de absorver a tecnologia, renomeavam o produto e preenchiam algumas lacunas com aquilo que só eles eram capazes de fazer. Se o Instagram passasse a ser um produto do Facebook, quebraria o processo normal de aquisição, e não estava claro como a coisa funcionaria. Como integrarmos algo assim? Perguntou Schroepfer. Estamos comprando mágica, então estamos pagando por mágica. Não estamos pagando $1 bilhão por 13 pessoas que trabalham no Instagram hoje em dia. A pior coisa que poderíamos fazer seria impor o Facebook prematuramente. Após horas de discussão e noites sem dormir, Zolfano estava totalmente crente no Instagram. Ele está florescendo, e você só precisa nutrir essa planta, não precisa pará-la ou moldá-la nesse momento. Zuckerberg concordou. Ele mandou um e-mail para o conselho do Facebook informando o que estava acontecendo. Era a primeira vez que o conselho ouvia falar desse grande acordo que estava quase fechado. Como Zuckerberg detinha o poder majoritário de voto da empresa, o papel do conselho era apenas de bater um carimbo em suas decisões. As conversas de Systrom com seu conselho enfrentavam ainda mais resistência. Anderson, em particular, sentia-se confuso e era contra. Apenas uma semana antes, Systrom levantara dinheiro para fazer a empresa crescer no longo prazo e em um mês rejeitava a oferta do Twitter. Por que essa mudança de ideia tão abrupta, né? Questionou a Systrom, que estava ao telefone no carro, na entrada da garagem de Zuckerberg. Se for por dinheiro, eu sei que posso angariar o mesmo valor que Zuckerberg estava disposto a pagar. Anderson achava que o Facebook estava subvalorizando o preço das suas ações para que o negócio parecesse menos insano, e que realmente valia 1,2 bilhão, 1,2 ou 1,3 bilhão de dólares. Mas eliminar o Instagram como concorrente poderia valer 5 bilhões para o Facebook, se esperasse um pouquinho mais. Synokin deu-lhe 4 razões. Systrom deu-lhe 4 razões. Primeira, ele reiterou o argumento de Zuckerberg, que o valor das ações do Facebook provavelmente subiria, portanto o valor da aquisição aumentaria com o tempo. Segunda, ele tiraria uma grande concorrente de cena, e se o Facebook adotasse medidas para copiar o Instagram ou atuasse diretamente contra o aplicativo, ficaria muito mais difícil crescer. Terceira, o Instagram se beneficiaria de toda a infraestrutura e operações do Facebook, não só dos data centers, mas também das pessoas que já sabiam como fazer tudo aquilo rodar. E quarta e mais importante, ele e Krieger teriam independência. Zuckerberg prometeu que nos permitirá administrar o Instagram como uma empresa separada, disse Systrom. E você acredita nisso? Perguntou Anderson, cético. Ele já vira muitos compradores dizerem o que fosse preciso para fechar um acordo e depois voltar atrás. Sim, respondeu Systrom. Sim, eu realmente acredito. Já que ele estava confiante, Anderson não ficaria em seu caminho. Pelo menos todos eles acreditavam nas ações do Facebook. Correr havia dito a eles que o Facebook era administrado como uma máquina, e Kohler, ex-funcionário do Facebook de férias na Suécia, passou a noite toda recebendo ligações de Zuckerberg, Systrom e de Zuckerberg de novo. Em Palo Alto, os termos foram definidos a tempo de Zuckerberg receber alguns amigos para assistirem ao episódio daquela noite de Game of Thrones. Systrom não acompanhava a série, ele assinou o contrato à noite, na sala de estar de Zuckerberg, com um K e um S cursivos grandes em sua assinatura. O Systrom parecia uma estrela. A estrutura da aquisição do Instagram, comprado não para ser integrado, se tornaria um precedente importante em fusões e aquisições de tecnologia, especialmente à medida que as empresas gigantes se tornavam ainda maiores. E pequenas empresas como o Instagram queriam encontrar uma alternativa para competir com elas ou morrer.
Nos próximos anos, o Twitter compraria o Vine, o Periscope, mantendo os aplicativos separados e os fundadores no comando, pelo menos por um tempo. O Google faria a aquisição do Nest, mantendo-o separado. A Amazon compraria a Whole Foods, mantendo-a separada. E muitas equipes de desenvolvimento corporativo cortejariam as startups, prometendo fazer como foi feito com o Instagram, mas mudando de ideia sobre a concessão de independência quando já estivesse tudo efetivado. A percepção de independência do Instagram no Facebook ajudaria Zuckerberg a fechar acordos impossíveis com fundadores obstinados, especialmente em 2014, com o aplicativo de mensagens WhatsApp e a empresa de realidade virtual Oculus VR. Mas o principal era que o acordo com o Instagram daria a Zuckerberg uma imensa vantagem competitiva. Mais tarde, um executivo do Facebook refletiu sobre a importância relativa desse acordo. Imagine uma realidade alternativa na qual a Microsoft compra a Apple, enquanto esta ainda é pequena. Isso teria sido incrível para a Microsoft, e por isso que o Facebook conseguiu com o Instagram. É uma analogia imperfeita. Ainda assim, o maior desafio dessas fusões não é manter o crescimento e a longevidade dos produtos, e sim administrar o ego de seus criadores e as culturas separadas das empresas. No cenário imaginado, a Microsoft receberia crédito pelo iPhone. Quanto tempo duraria um criativo excêntrico como Steve Jobs da Apple em um ambiente corporativo mais burocrático? Zuckerberg não sabia como as coisas aconteceriam, mas sua motivação é descrita em um livrinho vermelho alaranjado entregue a novos funcionários a cada segunda-feira de manhã. Era uma das últimas páginas contra o fundo azul marinho. Algumas frases escritas em azul claro que explicam a liderança paranoica de Zuckerberg. Se nós não criarmos aquilo que mataria o Facebook, alguém o fará. A internet não é um lugar amigável, coisas que não são relevantes nem se dão ao luxo de deixar ruínas, elas simplesmente desaparecem. A pergunta que Cistron se faria 6 anos depois seria se Zuckerberg considerava o Instagram parte de nós ou de alguém. Na manhã seguinte à assinatura do contrato, Dorsey estava a caminho do trabalho na Square, a empresa de pagamentos que ele havia fundado. Apesar de sua riqueza, sempre gostava de usar o transporte público para absorver a cultura de São Francisco. Naquele dia, ele se deu conta de que teria toda a Route 1 Muni para si. Um simples prazer matinal, o ônibus vazio. Postou no Instagram, com uma foto dos bancos marrons e beges vazios. Nem mesmo o motorista podia ser visto na imagem. Ele postava uma vez por dia, às vezes 2, quando sentia inspiração, sobre a Square, e o pôr do sol, e o café, e as viagens aéreas. Apesar de recente rejeição do Instagram aos prelúdios do Twitter, Dorsey se tornou mais envolvido no sucesso do aplicativo depois de ajudar alguns amigos investidores a participar da última rodada de financiamento. Ao entrar na sede da Square, um dos seus funcionários perguntou se ele ouvira a notícia. O Instagram havia sido adquirido pelo Facebook. Dorsey precisava descobrir se aquilo era verdade. Ele pegou seu celular para pesquisar no Google e encontrou o post de Zuckerberg. Antes que pudesse processar quão traído ele se sentia, seu telefone tocou. Era Aviv Nemo, um grande amigo investidor de tecnologia, um israelense americano introvertido, que Dorsey aconselhara a investir na última rodada do Instagram, por meio do Thrive Capital. Não sei o que aconteceu, comentou o Nevo. Acabei de fechar o negócio do Instagram com uma avaliação de 500 milhões e agora estou lendo que ele foi comprado por $1 bilhão. O que isso significa para mim? Bem, acho que você dobrou seu investimento em poucos dias, disse Dorsey, falando devagar, tentando não demonstrar sua perplexidade. Esse é um dos melhores resultados que você poderia esperar, eu acho. Em tese, Dorsey também seria mais rico, sendo um dos primeiros investidores do Instagram. Mas tudo o que sentia era tristeza, e não parava de pensar em Cistron. Depois de todos os conselhos e do apoio que lhe dera, achava que eram amigos.
Por que ele não ligara, mesmo que por razões comerciais, para informar o que estava sendo decidido? Dorsey sempre dissera que a porta do Twitter estava aberta e sempre afirmara que o preço era negociável. Então, Systrom, que pregava sobre a arte e criatividade, havia valorizado mais o estilo facebookiano de dominação do mundo do que o Twitter. À medida que o tempo passava, sem nenhuma explicação de Systrom, Dorsey deixou de se sentir magoado e começou a ficar com raiva. Percebeu que Systrom nunca quisera vender o Instagram para o Twitter. Ele havia brincado com o Twitter. Dorsey desinstalou seu Instagram e deixou de postar. A alguns quarteirões de distância, ao meio-dia, uma dúzia de funcionários do Instagram saía pela porta dos fundos e descia um beco para evitar a imprensa, que estava na frente da empresa. Entravam em um ônibus que os levou 50 quilômetros a sul até o vasto estacionamento que circundava a sede do Facebook, na One Hackerway, Menlo Park. Os edifícios eram sua própria ilha industrial, limitados de um lado para o outro por uma rodovia de 8 faixas e do outro por pântanos salgados à beira da Baía de São Francisco. Marcada por um gigantesco cortir azul, o sinal do dedão levantado, a sede tinha tanto tráfego de funcionários que era controlada por um exército de manobristas e guardas. Fazia cerca de 10 graus, a mais que em São Francisco. De todo modo que o pessoal do Instagram teve que tirar a jaqueta. Antes de poder ver o interior, precisaram se identificar a segurança terceirizada para serem verificados no sistema. A segurança imprimiu os crachás para que eles pudessem adentrar o edifício e os instruiu a usá-los o tempo todo. Quando a equipe do Instagram seguiu por um caminho acarpetado entre fileiras de mesas no edifício 16, os funcionários do Facebook perceberam que eram seus convidados. Um funcionário se levantou e começou a bater palmas, e então toda a sala aderiu. Muitos dos funcionários do Instagram, já sobrecarregados, ficaram bastante desconfortáveis. O encontro aconteceu no Aquário, nome da sala de reuniões que Zuckerberg usava, onde qualquer um podia adivinhar o que estava acontecendo simplesmente olhando pelo vidro transparente. Todos os funcionários do Instagram se acomodaram, alguns em cadeiras, outros empilhados no sofazinho. É isso, pensava o pessoal do Facebook enquanto o Instagram passava. Há $1 bilhão naquela sala. A equipe do Instagram parecia assustada. Para a maioria dos funcionários do Instagram, era a primeira vez que viam Zuckerberg. Se mostrou muito mais amigável que sua cruel e socialmente inepta caricatura hollywoodiana do filme de 2010, na rede social. Zuckerberg entregou uma versão mais pessoal do post de seu blog, explicando que o Instagram havia construído algo importante e que ele pretendia manter isso intacto. Também disse que pretendia dar boas-vindas a todos eles na empresa. Naquele dia, Zuckerberg postara uma foto de Beast no Instagram. Foi a primeira vez que postou no aplicativo em quase um ano. Foi meio tranquilizador, mas nenhum outro detalhe foi abordado. Os funcionários não sabiam quando fariam parte oficialmente do Facebook, como trabalhariam juntos, ou se ganhariam algum dinheiro com o acordo. Também não sabiam se trabalhariam naquele playground corporativo. No interior do círculo de edifícios do Facebook existia um espaço aberto com asfalto e árvores, mesas de piquenique e lojas. Havia um restaurante de sushi, uma galeria, um Phil's Coffee e até um banco. No meio de tudo ficava a Hacker Square, onde Zuckerberg fazia sessões de perguntas e respostas com os funcionários. Toda sexta-feira. O layout, segundo lhe disseram, foi inspirado em parte pela Main Street USA, da Disneylândia. Após a turnê, estavam todos famintos. No ônibus particular, rodavam cerca de 15 minutos até o centro de Palo Alto, que Systrom e Krieger conheciam bem desde os dias de Stanford. Com tantas pessoas, acabaram no local menos instagramável que podia imaginar, a Cheesecake Factory, um restaurante com uma mistura de temas de design vitoriano, egípcio e romano, e um menu tão vasto que precisa de 21 páginas. As manchetes que ficavam imaginando como seria o dia deles falavam apenas em números.
Os 13 funcionários do serviço de compartilhamento de fotos Instagram estão comemorando hoje depois de saber que vão se tornar multimilionários, escreveu o Daily Mail. O Instagram agora vale 77 milhões de dólares por funcionário, informou Atlantic. O Business Insider publicou uma lista de todos os funcionários que puderam encontrar, com fotos e informações retiradas da internet, sobre onde estudaram e os locais onde trabalhavam antes. O pessoal da equipe recebia ligações e comentários. No Facebook, os amigos e familiares também parabenizando-os por terem ficado tão ricos. Mas haviam mesmo ficado ricos? Eles só teriam respostas para suas perguntas sobre dinheiro algumas semanas depois. Capítulo 4. O verão no limbo. A frase inicial diz: escrevo para instar a comissão a abrir uma investigação imediata a fim de apurar se o Facebook violou as leis antitrust. Em retrospectiva, é claro que, ao aprovar essa compra, a comissão permitiu que o Facebook engolisse seu rival mais significativo do mercado de redes sociais. Deputado David Cicilline, escrevendo à Federal Trade Commission sobre a compra do Instagram em 2019. Todas as questões existenciais sobre quem seria milionário, sobre como o fato de trabalhar no Facebook mudaria a vida de todos, foram pausadas para que passassem um final de semana de comemorações em Las Vegas. Kevin Systrom tinha uma só regra: sem Instagram. Ele e Mike Krieger não queriam que a mídia descobrisse a respeito da viagem, porque não queriam que o Facebook pensasse que haviam parado de trabalhar duro. Mas todo mundo precisava relaxar. A maior parte da viagem foi bancada para os funcionários do Instagram, tanto pela empresa quanto pelas conexões de Systrom. Um dos amigos mais próximos dele, o investidor de risco Joshua Kushner, conseguiu que sua empresa, a Thrive Capital, investisse na última rodada de financiamento. Como todo mundo, Kushner dobrou seu investimento em tempo recorde e fez seu nome desse processo. Então, ele pediu à sua cunhada, Ivanka Trump, que garantisse que os funcionários se divertissem. Todos ficaram nas suítes de janelas douradas do Trump International Hotel, onde receberam notinhas pessoais da herdeira parabenizando-os. Quando foram jantar na churrascaria do Hotel Wynn, Systrom disse à equipe que poderiam pedir o que quisessem, que era por conta dele. Então pediram caviar, coquetéis. O DJ canadense Joel Thomas Zimmerman, mais conhecido como deadmau5, estava se apresentando em uma balada perto dali. Ao passar por lá, ele reconheceu Systrom dos noticiários, apesar da tentativa do grupo de um jantar incógnito. O DJ os parabenizou pela aquisição e lamentou por não ter o nome de usuário que queria. Jessica Zollman o registrou como deadmau5 ali mesmo, à mesa. Um dos associados Kushner-Trump foi encarregado de atender ao grupo. Ele os levou a uma casa noturna, onde não precisavam esperar uma fila para entrar. Os garçons serviam álcool em garrafas que soltavam estrelinhas de suas tampas. Isso não é muito discreto, disse Krieger. Todas as outras mesas estão recebendo o mesmo tratamento? Sim, parece que sim. Nem 5 minutos depois, os garçons começaram a distribuir camisetas com a inscrição 1 bilhão de razões para sorrir, com o logotipo do Instagram, além de óculos de sol com a marca. Na parca iluminação do local, Systrom correu para recolhê-los, mas o que veio depois foi ainda mais óbvio, um bolo inteiro com 1 bilhão, escrito com glacê. Felizmente ninguém postou fotos, mas muitos estavam rindo. A viagem reforçou os estreitos laços que o grupo havia formado nas intensas semanas e meses que antecederam o acordo. Uma vez, a equipe ficou com tanto frio durante uma noite de trabalho que se embrulhou com os produtos promocionais mandados por Snoop Dogg. Em outra ocasião, tiraram fotos da equipe em sépia. Um dia, acidentalmente trancaram Shane Sweeney dentro do prédio e o alarme de segurança disparou. Formavam um grupo peculiar de pessoas de 20 e poucos anos que descobriam a vida juntos,
todos super fãs do produto que estavam construindo. Mas aquilo era um local de trabalho, não um grupo de amigos, e as coisas estavam ficando muito mais complicadas. No retorno da equipe de Las Vegas, a primeira notícia foi a de que o Facebook não poderia ajudá-los com os recursos ou infraestrutura enquanto o acordo não fosse realmente aprovado pelos reguladores. Isso poderia levar vários meses, segundo os advogados do Facebook. Os governos dos Estados Unidos e da Europa estavam investigando se a compra do Instagram daria poderes de monopólio ao Facebook. Até então, o Instagram não poderia ficar na sede do Facebook nem fazer muitas contratações. Assim, continuariam sobrecarregados. A segunda notícia era pessoal. A maioria dos funcionários não enriqueceria. Algumas semanas após o acordo, um representante do Facebook foi ao escritório do Instagram em South Park para, como Systrom e Krieger, oferecer novos contratos a todos, cujas opções seriam as seguintes: novos salários, novas opções de ações e bônus em dinheiro, se permanecessem no Facebook por mais de um ano. Um por um, os funcionários entraram numa sala de reuniões e alguns saíram lívidos. Aqueles que trabalhavam no Vale do Silício, em geral, decidem aceitar salários mais baixos em troca de uma vaga em uma startup como o Instagram, que lhes oferece opções de ações, as quais podem ser compradas depois por um valor mais em conta. Porém, com certa restrição de prazo. Em geral, um quarto da concessão total fica disponível após cada ano consecutivo de trabalho na empresa, incentivando a permanência do funcionário. Para quem escolhe uma empresa vencedora, essa pequena fatia de propriedade gera uma riqueza capaz de mudar a vida. É como ganhar na loteria. O Instagram foi a maior aquisição de aplicativos para dispositivos móveis que já havia acontecido. As melhores ações que poderiam ter escolhido. No entanto, se os funcionários do Instagram aceitassem o emprego no Facebook, teriam suas opções de ações do Instagram canceladas e receberiam unidades restritas de ações do Facebook. O cronograma de resgate das ações começaria de novo, como se eles já não houvessem trabalhado tantos meses lá. Apenas 3 funcionários estavam no Instagram havia tempo suficiente para ter a opção de comprar um quarto de suas ações na empresa e convertê-la em ações do Facebook, a um preço mais baixo. Todo o resto não ficaria rico com as ações do Instagram. Como o Facebook estava prestes a abrir seu capital, os 3 funcionários mais antigos tiveram que agir depressa. Pelo menos um deles não tinha dinheiro para comprar sua cota do Instagram e transformá-la em ações do Facebook. Devido ao valor do acordo, esse funcionário precisaria obter um empréstimo de mais de $300 mil para poder bancar isso. O advogado deles os aconselhou contra esse risco, explicando que o Facebook não era um investimento financeiro seguro para alguém que tinha 20 e poucos anos. Ninguém sabia se as suas ações estavam indo bem. As ações do Facebook passaram a valer cerca de 10 vezes mais desde a aquisição do Instagram, o que significa que a participação desse funcionário valeria cerca de $3 milhões hoje. Systrom e Krieger, por outro lado, receberam somas que mudaram a vida de cada um. Krieger possuía 10% e Systrom 40%, de modo que ficavam com cerca de 100 e 400 milhões, respectivamente, segundo o preço inicial da transação. Systrom estava orgulhoso. Ele disse a alguns amigos que, no dia seguinte ao acordo, foi a uma loja comprar 5 cópias do New York Times e achou divertido que o caixa não o reconhecesse como o homem que estava na foto da capa. Ambos começavam a explorar como gastar essa nova fortuna de tal maneira que a unida equipe percebeu. Krieger planejava ações filantrópicas, pesquisando como e onde doar dinheiro, e também perguntando como poderia fazer para colecionar arte moderna. Systrom passou a procurar uma casa e investiu no Blue Bottle Coffee. Ocasionalmente, as compras online de Systrom eram entregues no escritório. Os funcionários notaram seu novo carro, seu novo relógio Rolex e seus novos esquis. O dinheiro, por fim, dava-lhe a oportunidade de ter a melhor e mais refinada versão do que quisesse, como um post do Instagram ganhando vida. Jessica Zollman, a entusiasta evangelista da comunidade, confrontou Systrom sobre tal disparidade.
Ele explicou que o que os funcionários receberiam no acordo era inegociável, já discutido com o Facebook. Ele tentou fazê-la se sentir melhor, dizendo que havia perguntado a Mark Zuckerberg se seria possível permitir que ela levasse seu Lulu da Pomerânia, Dagger, ao Facebook quando o negócio fosse fechado. Infelizmente, Zuckerberg disse que o Facebook não permitiria a presença de cães no trabalho. Zoman levava Dagger ao trabalho no Instagram e se deu conta de que, além de tudo, teria que começar a pagar um passeador de cães. Frustrada, Zoman e alguns outros foram juntos a Santa Mônica, sem os cofundadores, para se distrair. Mas viram-se uma espécie de sessão de terapia em grupo. Se Kevin houvesse dado a cada um de nós 1 milhão, pelo menos, diziam um ao outro. Não precisaríamos mais pagar aluguel, por exemplo. Poderíamos investir em startups ou montar uma. Eles perguntaram aos amigos e descobriram que não era raro que os fundadores distribuíssem somas que mudavam a vida de seus funcionários depois de um grande negócio. No acordo, os fundadores tinham certa quantidade de ações para seus funcionários, por exemplo, e achavam que a recompensa dos mais antigos não deveria correr às expensas dos mais recentes. Poderiam ter evitado muita amargura oferecendo dinheiro de seus próprios ganhos, mas para eles, os que trabalhavam haviam tão pouco no Instagram, não deveriam se sentir desse direito. Não era uma situação como a do Goala, que Tim Van Damme e Philip McAllister haviam passado no inverno. Todo mundo teria um emprego, um salário no nível do Facebook, e todos ganhariam um bônus de dezenas de milhares de dólares, ou o mais que trabalhassem no Facebook por um ano. Sim, teriam que trabalhar por um ano. Quando o acordo foi por fim aprovado, alguns funcionários, incluindo Zoman e Van Damme, não ficaram no Facebook por tempo suficiente para receber o bônus. Outros, incluindo Amy Cole, McAllister e Dan Toffey, estão na empresa até hoje. O Instagram estava atingindo a maioridade em um setor que reverenciava e fortalecia os fundadores acima de tudo. No contrato negociado com o Facebook, Systrom e Krieger são os únicos membros do Instagram descritos como os funcionários-chave. A mágica pela qual o Facebook estava pagando era a deles. Esse foi apenas o começo do verão no limbo para o Instagram. Nas semanas seguintes, as manchetes só falavam do Facebook o tempo todo, por causa da IPO, pendente da empresa, as ações. A lista de ações da gigante das redes sociais capturou a imaginação do público depois que Zuckerberg se reuniu com os banqueiros de terno de Wall Street, usando seu habitual moletom com zíper, com o símbolo máximo da arrogância do Vale do Silício. A empresa abriu seu capital a $38 por ação em 18 de maio de 2014. 2014 ou 2019? Agora não sei o ano. Em 18 de maio, dando ao Facebook uma avaliação de mais de 100 bilhões de dólares, mais que o valor da Disney, mais do que o valor do McDonald's. Os funcionários comemoraram quando Zuckerberg tocou a campainha da abertura da Nasdaq na sede do Facebook, em uma estreia comercial cheia de erros técnicos. E então, no dia seguinte, as ações começaram a cair. Os investidores perceberam que a empresa ainda não ganhava dinheiro com publicidade para celular, mesmo que os usuários abandonassem os computadores e passassem cada vez mais tempo nos seus telefones. Os acionistas entraram com uma ação coletiva, alegando que o Facebook havia escondido intencionalmente o fato de que suas vendas desacelerariam. A maioria das estreias de ações não é tão empolgante, mas o Facebook era um produto que quase 950 milhões de pessoas acessavam todos os meses, algumas dos quais acreditavam o suficiente nele para comprar suas ações. No mundo todo, os membros da rede social contavam histórias de ter investido suas economias em ações e, depois de perder dinheiro, precisavam cair fora. Foram essas ações que pagaram parte da aquisição do Instagram. De modo que o valor desse acordo também estava diminuindo. O advogado que fora contra o empréstimo de $300 mil parecia esperto. Os governos dos Estados Unidos e da Europa estavam começando suas investigações para saber se essa aquisição do Instagram deveria ser permitida.
O Facebook, que antes da IPO parecia dominar o mundo, subitamente tinha um futuro incerto. E o Instagram, um aplicativo com 18 meses e 13 funcionários, também não parecia muito assim tão formidável. As investigações, então, foram consideradas questões de burocracia, mas que era de importância pública. Ninguém previu quão poderoso o Facebook se tornaria e quão poderoso tornaria o Instagram. A lei antitrust não foi inscrita para aquisições modernas como a do Instagram. Um monopólio tradicional era uma empresa que detinha uma parte tão grande de seu setor que prejudicava outras ao fixar preços ou controlar uma cadeia de suprimentos. O Facebook e o Instagram não apresentavam danos óbvios ao consumidor, porque seus produtos eram gratuitos. Desde que as empresas estivessem dispostas a ceder seus dados para a rede, estava tudo bem. O negócio de publicidade do Facebook era relativamente novo, especialmente para celulares. O Instagram não tinha um modelo de negócios. Uma coisa era considerada um monopólio que prejudicasse seus rivais, mas o Instagram tinha muitos rivais. Ele não fora a primeira empresa a criar um aplicativo de fotos para celular com filtro. Então, a Federal Trade Commission, FTC, iniciou sua investigação com uma pergunta mais simples. O Facebook e o Instagram competiam entre si? Se sim, a fusão dos dois reduziria a concorrência de mercado. Primeiro, as agências reguladoras precisavam de uma imagem clara do que o Instagram pensava do Facebook e vice-versa, com base em e-mails internos e mensagens de texto. Estranhamente, não seria a FTC que reuniria essa documentação. Os advogados do Facebook e do Instagram, os mesmos que haviam trabalhado no acordo, agora tinham a tarefa de encontrar qualquer evidência que demonstrasse que o acordo não deveria ser cumprido. Eles eram pagos pelas empresas para investigá-las. Os funcionários deduziram que o governo federal não tinha recursos para comandar suas próprias investigações. Ficaram chocados ao saber que isso era rotineiro para aprovação de negócios nos Estados Unidos. Apesar do óbvio conflito de interesses, os advogados tinham um incentivo para realizar um trabalho bem feito: a ameaça de terem a licença cassada se não o fizessem. A Ulrich, Harrington e Sutcliffe, escritório de advogados do Instagram, pediu aos fundadores e a alguns funcionários mais antigos que entregassem todo o seu histórico de e-mails e mensagens, até vasculhar um caderno de anotações de Systrom, página por página, analisando itens que o FTC poderia considerar problemáticos. A certa altura, encontraram uma mensagem de texto preocupante sobre o Carol Bourbon de Systrom havia dado aos seus funcionários quando o Instagram ultrapassara o Facebook em popularidade na loja de aplicativos. A Ulrich, então, perguntou a Shane Sweeney o que isso significava. Ele disse que o Facebook era um dos aplicativos mais populares do mundo e que ultrapassá-lo seria um marco significativo para qualquer startup. Não apenas para um concorrente, ele nunca soube se essa foi uma resposta satisfatória, na verdade. O escritório de advocacia Fenwick & West conduzia uma investigação semelhante pelo lado do Facebook. Depois que os advogados apresentaram seu material à FTC, Systrom e Zuckerberg foram convidados a ir até Washington, D.C., para mais questionamentos. Zuckerberg declinou o convite, preferindo participar de uma entrevista por videoconferência. Mas Systrom foi e passou por um gentil interrogatório em uma sala de funcionários júniores, alguns dos quais estavam claramente empolgados por conhecer o fundador do Instagram. Fizeram-lhe muitas perguntas técnicas sobre como o Instagram funcionava, talvez tentando descobrir se o Facebook estava sendo verdadeiro ao afirmar que o aplicativo de Systrom servia a um propósito completamente diferente na vida de seus consumidores. Em informações que forneceu a outro regulador, o Office of Fair Trading, do Reino Unido, o Facebook argumentou que, embora não fosse diretamente concorrente do Instagram, seu aplicativo recém-lançado, chamado Facebook Camera, era. Outros aplicativos, como o Camera Awesome e Hipstamatic,
eram 3 vezes mais baratos que o Facebook Camera e o Instagram 40 vezes mais. O argumento retratou inteligentemente o Facebook como um perdedor, tentando competir em um novo mercado difícil, em oposição a um gigante que já possuía 950 milhões de usuários. Da maneira como o Facebook o descrevia, o mercado parecia lotado. A empresa afirmou que havia muitos outros aplicativos como o Instagram, incluindo o Path, Flickr, Camera Mais e Pixable. Os reguladores do Reino Unido disseram que tinham certeza de que permitir a aquisição não acabaria com a concorrência no mercado. O Office of Fair Trading escreveu o seguinte em seu relatório: não há motivos para acreditar que o Instagram seria o único concorrente do Facebook, nem como uma potencial rede social, nem como um provedor de espaço publicitário. Eles não perceberam que o Instagram já havia vencido. Os únicos nomes na lista que eram semelhantes de verdade ao Instagram, com filtros e recursos sociais, eram o Path, que possuía menos de 3 milhões de usuários, e o Hipstamatic, que atingira o pico de 4 milhões de usuários e estava prestes a demitir meia dúzia de funcionários. O PicPlease, aplicativo que Systrom e Krieger estavam determinados a vencer após o investimento da Andreessen Horowitz em 2010, havia sido fechado em julho de 2012 e nem foi mencionado. Os reguladores estavam analisando o mercado atual e ignorando que o Facebook e o Instagram poderiam ser, ou ter potencial, dali a alguns anos ou até meses. O valor real do Facebook e do Instagram estavam em seus efeitos de rede. O impulso que ganhavam à medida que obtinha mais inscritos. Mesmo que alguém gostasse mais de um concorrente do Instagram como o Path, se os seus amigos não usassem o aplicativo, essa pessoa não ficava. O Path foi fechado em 2018, depois de ter sido vendido para uma empresa sul-coreana, a Daum Kakao, 3 anos antes. Zuckerberg entendia que a parte mais difícil de gerar um negócio seria criar um novo hábito para os usuários, um grupo no qual todos quisessem passar seu tempo. O Instagram, por mais fácil de comprar, foi mais fácil de comprar do que de criar. Pois, uma vez que a rede social decola, há poucas razões para entrar em uma menor. Ela se torna parte da infraestrutura da sociedade. É por isso que Zuckerberg ignorava as manchetes que consideravam ridículo o preço de $1 bilhão e não se preocupava com o fato de o Instagram não ter um modelo de negócios. Ganhar dinheiro na ocasião de Zuckerberg é algo a se tentar só quando a rede é forte o suficiente, tão valiosa para os seus usuários que anúncios ou outros esforços não prejudicam. Os usuários do Facebook estavam à vontade compartilhando seus dados íntimos na rede social antes de terem qualquer motivo para questionar os motivos do aplicativo. O efeito de rede também era o motivo pelo qual o Facebook acabaria se recuperando do pânico de seus investidores acerca de ganhar dinheiro no celular. O aplicativo do Facebook para celular tinha milhões de usuários. Apenas ainda não havia ligado, no máximo, a máquina de fazer dinheiro. A rede do Instagram também seria lucrativa um dia. Segundo a visão de Zuckerberg, desde que houvessem usuários, existia um potencial de se criar um negócio em torno deles. E quanto mais usuários, melhor. O Instagram também era uma ameaça para aquilo que o Facebook mais queria de seus usuários: tempo passado no aplicativo. Ele concorria fortemente com qualquer outra rede que as pessoas optassem por visitar em um momento livre. Qualquer coisa que as permitisse ver o que estava acontecendo na vida de qualquer outra pessoa, ou então só mesmo para postar sobre si mesmas. Quanto mais forte fosse a rede do Instagram, mais ela se tornaria uma alternativa ao Facebook para aqueles momentos ociosos do dia. Em uma corrida de táxi, na fila do café, entediado no trabalho, era só acessar o Facebook e entrar num mundo de informações, das páginas de seus conhecidos, amigos ou mesmo estranhos. O Facebook era mestre em manipular a verdade para reduzir o escrutínio do governo, apresentando-se como um pretensioso, obstinado,
sendo que não era isso. Mas a paranoia da empresa era real. Qualquer produto de mídia social em rápido crescimento era uma ameaça ao efeito de rede do Facebook e ao tempo que os seus usuários passavam nele. O trabalho do Facebook era não deixar ninguém o alcançar. Zuckerberg incutira esse valor em seus funcionários, encerrando todas as reuniões com um grito entusiástico: dominação! Havia sinais de que o Instagram estava conseguindo um efeito "o vencedor leva tudo". Seu crescimento estava se acelerando. No momento da aquisição, a empresa tinha 30 milhões de usuários. No meio do verão, eram mais de 50 milhões. O relatório do Office of Fair Trading não diz nada sobre efeitos de rede, indicando que o Facebook não explicou completamente sua lógica por trás do acordo. Eles fizeram uma leitura oposta do crescimento do Instagram. Embora isso indique a força do produto Instagram, também indica que as barreiras à expansão são relativamente baixas e que a atratividade dos aplicativos pode ser passageira, diz o relatório. Hoje, o Facebook é ainda a rede social mais dominante no mundo, com mais de 2,8 bilhões de usuários. Em vários aplicativos sociais e de mensagens. E o principal fator para o crescimento de sua receita é o Instagram. Analistas diriam, mais tarde, que aprovar a aquisição foi a maior falha regulatória da década. Até Chris Hughes, um dos cofundadores do Facebook, pedia em 2019 que o acordo fosse desfeito. O poder de Mark é sem precedentes e anti-americano, escreveu no New York Times. A investigação da FTC no verão de 2012 ocorreu a portas fechadas, sem nenhum relatório público sobre suas descobertas. O Facebook diz que o processo foi robusto e completo, liderado por uma equipe muito competente. Quando o processo foi encerrado, o regulador mandou cartas ao Facebook e ao Instagram dizendo o seguinte: nenhuma ação adicional é necessária no momento. As cartas incluíam uma ressalva que poderiam reavaliar tudo mais tarde, conforme possa exigir o interesse público. Bem, então vamos parando por aqui na página 109.